Quer saber por que eu escolhi o Google Data Studio ao invés de escolher o Power BI ou o Tableau? Se você ainda tem dúvidas sobre o Google Data Studio, se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que pode te ajudar. Meu nome é Fernando Galli e eu criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. Durante 4 ou 5 anos, eu trabalhei diretamente com o Power BI ou com o Tableau, e em alguns momentos até com as duas ferramentas. Porém, eu acabei optando pelo Google Data Studio quando eu criei a minha empresa. Sou até um pouco maluco eu falar que tinha experiência em uma ferramenta e escolhi outra, mas talvez isso faça sentido para você no final desse vídeo. O negócio é que quando eu vim para o mundo digital, a minha cabeça deu uma certa bugada porque eu precisei reaprender, ou melhor, aprender muitas coisas que eu nunca tinha visto dentro de uma empresa tradicional. E hoje, como dono de uma agência de marketing digital, eu tenho como principais ferramentas o Google, o Facebook, Instagram, Hotmart, enfim, várias dessas ferramentas web que eu nunca tinha visto durante toda a minha carreira. E foi até que um tanto quanto complicado eu aprender tudo isso. Foi praticamente começar do zero, é lógico que com uma certa expertise e experiência, mas eu nunca tinha jogado esse jogo, então eu precisava entender sobre ferramenta, sobre modelo de negócio, sobre como os processos aconteciam, as arquiteturas de dados, como conectar tudo isso, enfim. Foi muita coisa diferente e eu tinha que ter uma curva de aprendizado extremamente rápida. E foi um momento muito complicado, porque você aprender todas essas coisas em um curto espaço de tempo é um pouco trabalhoso demais. E foi nessa jornada de aprendizado que eu estava buscando uma solução, porque nos primeiros meses eu ainda estava usando o Power BI, então eu fazia alguns processos, até mesmo de extrair dados manualmente, colocar no Excel, conectar no Power BI, enfim, estava bem trabalhoso desenvolver esse processo. E no meio desse aprendizado todo foi quando eu cruzei com o Google Data Studio. E aqui tem um ponto, uma observação que eu vou complementar no final do vídeo, que é, quando eu comecei a pesquisar, não haviam muitos conteúdos sobre como desenvolver dashboards e muito menos conteúdos com a parte prática, ou seja, uma situação real do marketing digital que estava tendo uma solução dentro do Google Data Studio e aquilo ia gerar algum insight de negócio. Mas eu pesquisei bastante e foi quando eu comecei a identificar alguns pontos que eu vou listar aqui como sendo os pontos principais da minha escolha do Google Data Studio como sendo a ferramenta oficial aqui dentro da minha empresa. O primeiro motivo foi realmente essa ideia de ser uma ferramenta que tem essa conexão com o mundo digital. Por ela ser uma ferramenta do Google, ela já tem integração nativa com o Google Ads, com o Google Analytics, com o Google Sheets e também tem um ponto muito positivo que é, por ser uma ferramenta do mundo web, muitas startups utilizam. Consequentemente, essas startups veem oportunidades. E aí, elas criam algumas coisas chamadas de aplicativos. Ou seja, são complementos desenvolvidos que têm conexão com essa ferramenta e possibilita você de fazer alguns processos que originalmente não eram possíveis. Inclusive, eu vou até colocar um card que é referente ao Adveronix, que é um módulo que você conecta ao Facebook e extrai os dados do Facebook para o Google Sheets, que tem a conexão, nativa com o Data Studio. Então, ela tem essa fácil conexão no mundo web. Essa foi a primeira razão pela qual eu escolhi o Google Data Studio. O segundo ponto é muito importante também e é em relação a custo. Por quê? O Google Data Studio é gratuito. Tá? Então, quando você vai para Tableau, por exemplo, ele não tem nenhuma versão gratuita, é um certo preço, ela é um preço até que elevado. O Power BI, você tem algumas
licenças gratuitas, porém quando você vai fazer o desenvolvimento e compartilhamento de dashboards para o meio empresarial, você precisa comprar uma licença. Já o Google Data Studio é totalmente gratuito e você consegue compartilhar com qualquer conta Gmail. Então é muito simples essa ideia de todos usarem e você não ter o custo disso. Então o segundo ponto é a ideia de ser uma ferramenta gratuita. E o terceiro e último ponto, pela minha opção, foi o fato de como ela é uma ferramenta do Google e o Google já tem essa mentalidade de escala. Ela foi uma ferramenta que tem uma baixa barreira de entrada. E o que isso significa? Que quando eu escalar a minha empresa, vai ficar muito mais fácil eu ensinar outras pessoas a mexerem no Google Data Studio do que eu ensinar as pessoas a desenvolverem relatórios no Tableau ou no Power BI. Porque é uma ferramenta já voltada para times de marketing. Muitas das coisas ali são mais intuitivas. É óbvio que você vai ter o contraponto de às vezes você ter algumas limitações de você desejar fazer algo mais elaborado e não conseguir. Porém, o ponto favorável, né, o principal aí, que é o fato de você escalar, vai ficar mais fácil de eu ensinar para as pessoas do meu time como utilizar o Data Studio. Principalmente pelo fato de que encontrar um profissional de dados está cada dia mais difícil. Então é muito mais fácil transformar uma outra pessoa, né, que seja de qualquer outro departamento, que seja de humanas, seja de exatas, enfim, em um cara que trabalha com Data Studio, do que eu transformar esse cara numa pessoa que trabalha com Power BI ou Tableau. Tá? Então, os três principais pontos são esse. Primeiro, é uma ferramenta web desenvolvida pelo Google para pessoas do mundo do marketing. Segundo, é o fato dela ser gratuita, então não tem limite, tranquilo, todo mundo pode utilizar. E o terceiro, eu vou garantir a escala e uma baixa barreira de entrada, ensinar as pessoas de uma forma mais fácil. E aqui tem um quarto e último ponto, que esse é exclusivamente, particularmente, meu particular, né? Porque quando eu vim para o mundo digital, a gente já tinha a ideia de desenvolver um produto meu. Porém, eu tinha muita resistência em desenvolver isso, porque eu achava que trabalhar com dados, trabalhar com planilha, trabalhar com dashboard era algo normal que todo mundo fazia. Porém, eu encontrei muita oportunidade. Primeiro, porque eu tinha dificuldade de encontrar conteúdos que relacionava análise de dados, desenvolvimento de dashboard e mercado digital. E segundo, não tinha muito conteúdo de Google Data Studio. Então, eu vi uma ótima oportunidade que é tão boa para o meu negócio, quanto boa para minha carreira no mercado digital, como infoprodutor e como desenvolvedor de um curso, igual a gente tem o Sabedoria Digital, que virou um produto, essa ideia e essa desenvolvimento de dashboards e análise de dados. Então, para mim particularmente, ter pouco conteúdo na internet foi um ótimo ponto, porque isso me estimulou a desenvolver conteúdo. E até não tinha dados web, eu tinha poucas coisas no mundo digital, tanto que eu fiz até tráfego para uma landing page minha para começar a ter subsídio, para criar os primeiros relatórios, para criar os primeiros conteúdos e fazer a roda girar. Então, além de ela ser muito boa para minha empresa em relação a custo, a fácil aprendizado e conexão com várias ferramentas da web, me proporcionou também desenvolver conteúdo para o mundo digital. Esses foram os pontos que me fizeram escolher o Google Data Studio. E se você ainda tem essa dúvida, pense muito bem. Se você tem uma empresa voltada para marketing, se você está mais no mundo do marketing, se você quer desenvolver relatórios mais nesse mundo web, eu aconselho você a seguir para o Data Studio. Agora, se você tem uma organização mais complexa, maior, menos online, ou você tem um time de desenvolvimento robusto, talvez você precise de todas as ferramentas que o Power BI e o Tableau vão te apresentar. Agora vai de você saber a sua real necessidade e como você vai investir o tempo, o dinheiro do seu time em relação ao desenvolvimento. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Qualquer coisa deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo. Tamo junto.